Olá, amados! Voltamos com a leitura do livro From Babylon to Timbuktu. No capítulo 2, vamos ver a origem da raça branca, tá bom? Então, vamos lá. Após a destruição da humanidade pelo dilúvio, Noé e sua esposa e seus 3 filhos, Esses 3 filhos e suas esposas foram os únicos que foram salvos. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Dos 3 filhos de Noé, estava toda a terra povoada. A arca descansava no Monte Ararat. Monte Ararat estava localizado na terra da Armênia. As palavras Armênia e Ararat significam um terreno alto. A terra inteira, nesse momento, era de um só discurso e de um único idioma. A maioria das pessoas morava na planície de Sinar, em hebraico, o Vale de Sinar. Os homens começaram a se reunir no território e a construir uma torre até o céu. O historiador judeu Flávio Joséfos diz: o ouro também os envolveu para enviar colônias para o exterior, para o povoamento completo da terra. Mas as pessoas não obedeceram a Deus, Agora, quando o homem estava no processo de construção da torre, Deus reprovava sua construção porque mostrava uma descrença no mundo. O divino prometeu a Noé que ele não iria destruir a terra novamente pela água. Nimrod, o etíope, era um homem poderoso e um conquistador. Ele segurou o povo sob sua ditadura. Quando Deus considerou o que foi feito, confundiu o idioma dos homens e espalhou-os para as 4 direções da terra. E uma observação aqui é que hoje em dia, os idiomas, Vocês já repararam que os idiomas têm palavras iguais, Por exemplo, no inglês tem palavras que nós, brasileiros, nós que temos a língua portuguesa, conseguimos entender. Sempre tem uma palavra que acaba sendo fácil pra gente, Eu observei isso quando eu estava aprendendo inglês, espanhol. Então, sempre tem uma palavra que a escrita é igual, Então, é como se fosse um resquício desse único idioma que tinha antes, tá? Continuando. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Porque o mundo foi povoado desses 3 filhos de Noé, é apropriado classificar os homens somente de acordo com essa classificação. Semitas, Ramitas ou Camitas, e Jafitas ou Jafetitas. E não caucasoide, mongoloide ou negroide. Correto? Olha só. Os caucasianos, que são as pessoas brancas, eles dividiram, apesar deles, os brancos terem a mesma cor branca do oriental, do japonês, do chinês, são muito brancos, eles dividiram por fenótipo, e o negro dividiu por cor. Olha só, os mongoloides para os caucasoides só diferem do fenótipo, Do fenótipo, que é a aparência física, Mas são brancos, tá? Então, dividiu-se, Eles dividiram assim, uma divisão que não é correta, A categoria Leiter é uma classificação antropológica moderna que abordaremos mais detalhadamente mais adiante. As partes da terra habitada pelos filhos de Shem, ou Sem, foram partes do território da Síria e Elam, Pérsia,
a leste do rio Tigres, da parte oriental da Síria e parte da Península Arábica. Todos os filhos de Sem, ou Shem, eram negros. Olha só, uma observação, né? As escrituras, a Bíblia, que é quem revela Abraão, diz em Ezequiel 16, tá? Você pode ler na sua Bíblia. Ezequiel 16, que o nascimento do povo hebreu, né? Que Abraão, ele era amorreu, tá? E Sara era hitita. Tanto os amorreus, tanto os hititas eram de Cã, eram descendentes de Cã, tá? E eles estavam em Ur dos caldeus, que é de Cã, tá bom? Abraham, Cã, significa preto, tá? Cã significa preto. Abra significa pai. Abraham, tá? Significa pai dos pretos. Abraão não significa pai de muitas nações, pai de muitas pessoas. Significa pai dos pretos, tá? Então, há uma grande omissão e mentira a respeito disso, né? Do significado de Abraham, né? Pai dos pretos, tá? Então, continuando. Todos os filhos de Shem, ou Sem, né? Eram negros. Esta posição será apoiada por argumentos e fatos mais tarde. A segunda classificação da humanidade foi os Hamites, né? Camitas, que controlou os grandes centros de civilização na antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo, né? Logo após o dilúvio. Esta civilização incluiu o continente africano, a terra de Canaã. Olha a forte ligação com Cã, né? Porque Canaã era de Cã. A terra de Canaã, Israel, parte da Arábia, Síria, Fenícia, Turquia, Babilônia, Pérsia do Sul, Irã, Paquistão Oriental e grande parte da Índia. A terceira classificação da humanidade era os Jafitas, ou Jafetitas, né? De Jafé, que era o filho mais novo de Noé. A descendência de Jafé ocupou as ilhas dos gentios, tá? Esses são os europeus pretos, tá? Aqui no canal tem os originais, né? Aqui no canal tem 3 vídeos falando sobre apropriação cultural da Europa, tá? Os territórios terrestres do mar Mediterrâneo na Europa e partes da Ásia Menor, de onde se espalharam para o norte por todo o continente europeu e uma grande parte da Ásia. Após a Arca de Noé descansar na montanha de Ararat e a dispersão dos filhos dos homens na Torre de Babel, os descendentes de Jafé viajaram para o oeste, norte e nordeste da montanha de Ararat e montanhas do Cáucaso. Os japoneses se estabeleceram perto das montanhas Taurus e Amanos, na Turquia. Eles viajaram para o rio Tanais, no sudeste da Rússia, e na Europa para Cádiz, Espanha. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Gomer era o antepassado dos primeiros cimerianos e dos Cimbri, mais atrasados, incluindo outros ramos da família celta, e dos dias atuais Gaues, na Irlanda, da Escócia e das Ilhas Hebrides. Então, pessoal, uma observação: tem um momento em que a história dos originais da Europa, né, que viviam lá, né, os pretos, né, europeus, tem uma hora que a história do preto europeu e do branco se funde, né?
A gente não sabe bem a respeito dessa transição, né? Ok? Então, houve uma transição do que a gente conhece hoje como europeu para os europeus originais, tá? Lembrando que esse livro, a sua primeira publicação foi em 1969. Hoje nós temos muito mais informações, né? Que o autor naquela época não tinha. Então, olha só. Estes cimerianos foram descritos por Homero, o grego, como habitando um lugar remoto de neblina e escuridão. Este lugar estava localizado ao norte do Mar Negro, tá? O segundo filho de Jafé foi Magog, o pai dos Margogitas. Flávio Joséfo diz que os gregos chamavam essas pessoas citas. Os citas incluíram todas as tribos errantes que moravam principalmente perto do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Eles eram considerados pelos antigos como tremendamente carentes de inteligência e civilização. O terceiro filho de Jafé era Madai, o pai dos medos, né? Estavam localizados na parte sul do Mar Cáspio e depois se uniram aos persas para formar uma raça. De Javã, o quarto filho de Jafé, vieram os ionianos e todos os gregos. Tubal, o quinto filho de Jafé, associado a Javã, Meseque e Tubal são nações do norte do ponto focal da terra de Israel. Joséfo identificou os descendentes de Tubal como os primeiros íberes. Eles eram os habitantes do território entre os mares do Mar Cáspio e Euxine, que é a Geórgia no sul da Rússia. O último filho de Jafé foi Tiras, pai ou antepassado dos trácios. Esta terra, Thrace, né, estava situada ao norte da Turquia, Ásia Menor e nordeste da Grécia. O neto de Jafé, Askenaz, formou a raça germânica. No idioma hebraico, a palavra significa alemão. Lembrando, tá? Como eu já disse, a gente não sabe quando houve essa transição do reinado dos alemães originais, que eram pretos, tá? Para os alemães brancos, tá? Em 378 depois de Cristo, não é? As tribos germânicas estavam em movimento. Eles eram conhecidos sob estes nomes: Lombardes, Burgundians, Franks, Saxons, Angles, Jutis, Ostrogoths, Visigoths, Sueves e Vândalos. Essas 10 tribos bárbaras germânicas se estabeleceram em toda a Europa Ocidental e se misturaram com as nações modernas da Europa Ocidental, como as conhecemos hoje. Todas essas tribos eram descendentes de Jafé. As pessoas antigas não classificaram as raças de acordo com a cor da pele, como as nações modernas da Europa e da América, né? Antigamente não se classificava, não tinha essa de cor, né? Os antigos, incluindo os gregos e romanos, identificaram pessoas de acordo com os seus nomes nacionais ou tribais. Eles usaram nomes como visigodos, vândalos, saxões, etíopes, cártages, judeus, árabes, persas, babilônios, egípcios e mouros. Pessoal, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, tá bom?